Então vamos resolver aqui o vestibular solidário da Uniswan 2026.2, mas antes disso peço que você faça a inscrição no canal, dê aquela curtida e faça o comentário se possível para que esse vídeo possa chegar a um número maior de pessoas. Então na primeira questão você tinha uma sequência numérica e que você teria que observar qual o padrão dessa sequência numérica para saber qual o próximo termo que virá depois do 38. Se você observar, daqui para cá, você andou 3 unidades. De 6 para 11, você andou mais 5 unidades. De 11 para 18, você andou mais 7 unidades. De 18 para 27, você andou mais 9 unidades. De 27 para 38, você andou 11 unidades. E aí o próximo número, se você perceber aqui, você está andando uma sequência de números ímpares. Aqui você teria o que a gente chama de progressão aritmética de segunda ordem. Tá? Agora que apareceu aqui a progressão aritmética. Só que você não vai precisar usar nada de progressão aritmética para resolver essa questão. Quer dizer, o próximo número seria somando 13 unidades. E aí você vai somar 13 a 38. E aí 13 somado a 38, isso vai dar 51. E a nossa resposta é a letra B. A próxima questão é sobre um salto de um atleta. E esse salto é modelado por essa função quadrática aqui, em que o h de t é a altura em metros e o t ele é o tempo dado em segundos. E a pergunta dele aqui é aquela pergunta bem clássica. Qual o tempo que o atleta atinge a altura máxima? Tá? Então, só para a gente interpretar, essa semana mesmo eu fiz um vídeo falando sobre máximo de função quadrática. O vídeo anterior a esse que eu fiz, que eu publiquei no short. Mas o que acontece aqui com essa função? Só para você entender. Está lá o atleta numa plataforma, e eu posso colocar isso aqui como se fosse uma função, e aí ele vai dar o salto dessa plataforma. E aqui, suponho que seja a piscina. Então, eu tenho lá ele saltando, vai ter uma hora que ele vai atingir a altura máxima até ele cair aqui na piscina. Essa altura máxima, né? E aí agora a gente vai ter que relacionar aqui o que a gente tem de letras com aquele gráfico ali. Esse h de t é a altura que ele atingiu, então o h de t está aqui, e o tempo está aqui. Tá? Ele começa aqui no zero, e essa parábola ela vai ser cortada ali, porque eu não tenho tempo negativo, tá certo? Bom, e aí como é que a gente faz para achar exatamente esse valor aqui? Nesse tempo aqui, a altura dele era máxima. Tá? Ele não está pedindo para achar qual foi a altura máxima, e sim quanto tempo demorou aí para ele atingir a altura máxima. Ora, esse ponto aqui nada mais é o que a gente conhece como x do vértice, que você obtém ou usando a fórmula, que o x do vértice é o menos b sobre 2 vezes o valor de a, e isso aí na função quadrática, esse aqui é o meu a, esse aqui é o meu b, esse aqui é o meu c. Tá? E no caso ali x, né, porque a gente está acostumado a trabalhar com a variável x, que dá no mesmo que trabalhar com t ou qualquer outra letra, certo? Bom, é só substituir, né? Então, nosso x do vértice vai ser menos o valor de b, b é 20, sobre 2 vezes o valor de a, o a é menos 5. E o que nós temos ali? O x do vértice vai ser igual a menos 20, e embaixo aqui 2 vezes 5, 10. Como é menos vezes mais, dá menos. E aí 20 dividido por 10 dá 2, e o sinal vai ser positivo porque você está dividindo menos por menos. Então, a nossa resposta, 2 segundos, que é o tempo que ele vai demorar para atingir a altura máxima, que é a letra B. Tá? Vamos para o próximo aqui. Essa questão aqui ela é bem interessante, e quando eu dou aula de matemática financeira eu abordo muito sobre esse tema aqui, que você tem um salário e ele vai sofrer 2 reajustes. O primeiro reajuste é de 20%, e o segundo reajuste, em cima desse reajuste já aplicado anteriormente, 25%. Cuidado que a tendência de quem nunca resolveu problemas desse tipo é achar que se eu vou aplicar um aumento de 20% em seguida de 25%, eu estou aumentando 45%. Isso está errado. A gente consegue fazer uns cálculos aqui e mostrar que, na verdade, esse aumento aqui é de 50%. Tá? Porque você está aumentando em cima de algo que já foi reajustado. E aí, após esses 2 reajustes, o salário da pessoa passou a ser R$ 2.250. E a pergunta dele é, qual é o salário antes desse reajuste? Tá? Então, vamos resolver aqui. Eu vou apagar esse lado do quadro para poder ter espaço para fazer essa questão. Então, como é que fica? O salário dele era X. E aí, sobre esse X, eu vou aplicar um fator de aumento de 20%. Esse fator de aumento é 1,20. Tá? Para você que já assistiu algum vídeo meu de matemática financeira, esse 1,20 vem da onde? Ora, qualquer valor antes do seu reajuste, ele tem 100%, é o valor dele. Se eu estou aumentando 20%, ele passa a ser 120%, o que era 100, aumentei 20. E aí eu não faço cálculos com esse símbolo aqui. O que é 120%? 120% é 120 dividido por 100. E aí 120 dividido por 100 é 1,20, ou se você preferir 1,2, né? Porque você pode cancelar um zero daqui com um zero daqui. E aí esse 1,20, ele vira
1,2, tá? Então, por isso apareceu aquele 1,20 ali, que eu posso usar 1,2, inclusive. Em seguida, em cima desse reajuste, porque esse é o meu salário, em que eu apliquei aqui o fator de aumento e aí eu já tenho o valor reajustado. Em cima desse valor reajustado, eu vou aplicar um aumento, novamente, de 25%. E aí, então, eu vou multiplicar esse resultado aqui por 1,25. E a ideia é aquele 1,25 é a mesma que essa, só que agora, em vez de 20, você aumentou 25, o que era 100%, que é o meu novo 100%. E aí, isso aqui vira 125%. Como eu não faço cálculo com esse símbolo, fica 125 sobre 100, e 125 sobre 100 é 1,25. Tá, e depois desses dois reajustes que aconteceram sobre o meu salário inicial, isso aqui passou a ser R$ 2.250, tá? E aí, a minha missão é achar o valor de X, que é o salário antes do reajuste. Então, vamos lá. Vou multiplicar esses dois números decimais aqui, só que eu prefiro fazer a conta com a fração, tá? 1,2 é 12 décimos, tá? Aqui é 1 inteiro e 2 décimos. Vezes, aqui é 1 inteiro e 25 centésimos, duas casas decimais, centésimos. Então, 125 sobre 100. Isso é igual a 2.250. E aí, primeiro aqui eu vou multiplicar esses dois, 125 por 12, e depois eu faço as devidas simplificações aqui, tá? Agora, o jeito de fazer o cálculo fica a critério de cada um. Mas eu estou multiplicando ali 125 por 12, que não é uma conta tão difícil de fazer, porque primeiro você vai multiplicar 125 por 2, 125 por 2 é 250. E depois você vai multiplicar 125 por 1, que é o próprio 125. Só não esquece de empurrar uma casa para frente. Então, 125. Aqui 0, aqui 10, sobe 1, 4, 5, 1.500. Então, aqui em cima deu 1.500, x vezes 1.500, divididos, aqui é 10 vezes 100. 10 vezes 100 dá 1.000. 1.000. Isso aqui tem que ser igual a 2.250. Bom, aqui eu tenho dois zeros para cortar em cima e embaixo, e ficou 15x sobre 10. Estou multiplicando isso por isso. Sobrou 10 embaixo, eu só cortei dois zeros, igual a 2.250. E aí, olha só, você pode dividir esse por esse, vai dar um número decimal ali, depois você vai ter que dividir por um número decimal, ou você pode fazer o seguinte, multiplicar por 10 dos dois lados, que é equivalente a você passar esse cara para cá multiplicando. Ó. Ou seja, 15x é igual a 2.250 vezes 10, vai só acrescentar um zero, vai virar 22.500. Então, x vai ser, divide agora por 15, 22.500 divididos por 15, que também não é uma conta tão difícil de fazer. Porque 22.500 divididos por 15, pega aqui primeiro o 22, 15 vezes quanto é 22 é 1, então aqui ainda é 15, porque foi 1 vezes 15, e vão sobrar 7, tu vai baixar o 5. Na tabuada de 15, 15 vezes 5 é 75. E aqui já vai acabar a conta, por quê? Vai dar zero aqui e você tem dois zeros para descer. Esses dois zeros é o que você vai complementar aqui. Ó. Então, o nosso x vai ser 1.500. Logo, o salário dele sem o reajuste, R$ 1.500, é a letra E. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho.